quase que um mix, né? A gente vai trazer um pouco Celso, da eu diria essência. que é um arré do DeLorean, de um caminho para o futuro para um caminho do passado, né? Passado presente. Total, velho. Total, é isso, velho. Porque, Fred, a gente vai falar de algo que está se confundindo, né? A gente vai falar de algo cujos limites não estão tão claros quanto deveriam estar, né? A gente vai falar de política e de futebol. E tem gancho suficiente aqui para a gente tratar desse tema, mas quando a gente for abordar esse tema, o fato é que a gente não vai se limitar somente a falar de fatos presentes, fatos correntes. Vamos trazer outros exemplos desse nosso acompanhamento, né, do desenrolar dos fatos do futebol aqui na região, somar nossos olhares a partir de perspectivas locais, estaduais também, para ampliar o nosso debate. Mas a pauta a partir de agora vai ser justamente é, como o futebol muitas vezes é utilizado pela política, mas não pela política no sentido do papel social que o esporte, independentemente da modalidade, precisa desempenhar. A gente está falando de interesses políticos privados, né? Interesses políticos, interesses de políticos profissionais. Né? E é isso aqui que a gente vai tratar. Eu vou usar como gancho para abrir aqui o debate a minha experiência particular também. Né? Nesse último fim de semana, fui a um aniversário no Shopping Rio Mar, ali no Pina, zona sul aqui do Recife, e passei em frente à Ilha do Retiro. Né? E minha companheira perguntou, pô, hoje tem jogo? Eu falei, não, o Sport joga só o clássico agora, no meio de semana. Eu falei, tem certeza? Pô, quanta gente? Aí eu percebi, não, realmente tem muita gente, todo mundo, boa parte dessa galera ali, dessa movimentação, identificada com as cores, com as camisas, né, da uniformizada, da organizada, e obviamente isso pela minha própria bagagem, né, me levou a concluir que se tratava de um evento, mais um evento da organizada dentro das dependências do clube, né? Até dei uma tuitada nesse sentido de como é mais um episódio dos inúmeros que a gente já acompanhou, né? Fora os que a gente não acompanhou, não ficou sabendo, mas dessa promiscuidade, né, que existe entre algumas gestões, praticamente todas, e as facções organizadas. Né? Porque o ciclo é basicamente o mesmo. A gente vê um ciclo eleitoral, a gente vê muitas vezes a situação fazer um alinhamento pontual, às vezes, né, ou mais duradouro com a administração da organizada, isso vira apoio, isso vira voto, isso vira favores, né? E depois a gente vai ver um momento em que essas organizadas, inevitavelmente, acabam protagonizando mais um episódio de violência, seja dentro, seja fora do estádio, promovendo, gerando prejuízos aí à imagem do clube, prejuízos financeiros ao clube, gerando prejuízo esportivo a esse clube. Vem cobrança em porta de CT, vem cobrança mais violenta, e aí vem dirigente dizer que discorda, que repudia, que é contra, que aquilo não pode e tal. E o fato é que o ciclo acaba se repetindo com a aproximação de uma nova eleição, e a gente vê novas conivências, a gente vê novas distorções, né? E se a gente for olhar para esse caso específico do esporte, né, a gente vai falar
justamente de uma gestão que já passou por todo esse ciclo, né? Já foi prejudicada, já se posicionou contra e agora foi palco, mais uma vez, de uma festa privada ali, dentro das dependências do clube. Então, Fred, este, né, é o caso que eu vou usar para a gente abrir esse debate, né? Mas agora eu queria que você trouxesse a sua visão também, para que a gente possa dar sequência à nossa conversa sobre o tema. Celso, a minha visão ela é a mesma, tá? Ela tem a mesma base, só que na sua apresentação, dois nomes fundamentais para o entendimento do que aconteceu ontem não foram citados. Dois personagens que estão mais diretamente ligados com a existência e autorização daquela festa do que pode parecer, que são os nomes de Luciano Bivar, candidato a deputado federal, e Isaltino, né, candidato a deputado estadual, imagino. Não sei se ele é exatamente candidato, mas sempre candidato e sempre, não sei se ele é vereador e candidato a estadual, Isaltino Nascimento, né? mas sempre ligado a jovem, né? Sempre ligado a jovem É e candidato a estadual, Fred. Passou a ser candidato a candidato a estadual mesmo, estadual. né? Isso. Então, parte, Celso, significativa desse evento, e eu conversei com algumas pessoas ontem sobre isso, sobre esse. Né, porque o aniversário da bateria da Jovem tá uma festa, digamos assim, não muito lógica para as dimensões que teve, mas havia sim um interesse político em jogo. No caso do esporte, desse exemplo, são duas políticas, tá? É a política interna, afinal estamos em ano de eleições internas e esse processo já começou, tá? E a Jovem é um capital político muito relevante dentro do clube, perigosíssimo isso, faz cada vez mais sócios, tem patronos como Luciano Bivar, né? Extremamente próximo da Jovem e está aí, né, a ponto de você ter um grupo organizado que também se mobiliza para votar no próprio Luciano Bivar. Não sei se assim fará, mas eu lembro que na eleição passada, Felipe Carreira chegou a ter um comunicado, né, de Exaltino, justamente com a Jovem, pedindo voto de Felipe Carreiras, e acho que o próprio candidato falou que não partiu dele, porque era um desses momentos delicados, a Jovem tinha feito alguma das suas besteiras recentes e pegou mal para Carreiras, né, que é um cara que usa essa coisa do esporte, né, e eu não acho que a organizada está lado a lado com o esporte exatamente, esporte que eu digo, esporte com E, né, a prática esportiva, os princípios esportivos. Não acho que as organizadas defendem princípios esportivos, mas a verdade é que, seja pelo aniversário da bateria, seja por abrir porta para a campanha dentro do clube, né, foi um ato político também dentro do esporte. E dias antes, né, a gente viu no Náutico. A gente tem visto o Edno, ex-presidente do Náutico, candidato, né, rompendo aí, em alguns momentos, a linha tênue do que é uma tentativa de aproximação com o seu público-alvo. Afinal, o presidente que foi bem dentro do clube tem nos torcedores um público-alvo, tá? E o que eu disse? Fred adolescente, já votou em Homero Lacerda. Lá atrás eu fui lá e votei em Homero. Então, assim, faz sentido o público-alvo, né? Se você volta no tempo, eu já caí nessa. Vou voltar aqui no deputado que é do meu clube. É só para Tá? destacar que você votou em Homero, não foi para presidente do esporte, né? Isso, nem lembro o que é que ele era na época, candidato a deputado, talvez. Sei que perdeu, inclusive. Acho que o Homero nunca ganhou, não. Na Vereador, foi vida, vereador muito tempo. vereador, né? A gente até esquece, Mas, Fred. Mas, é. e a gente Mas vai eu estar acho que ele entrando se nesse assunto candidatou. depois. Eu acho que ele se candidatou a alguma outra coisa e perdeu, Cauê, porque. Ele foi candidato a Senado em 90 e Então perdeu. foi isso. Então foi algum ano por aí, porque 90 eu não votava ainda. Enfim, mas eu tenho essa lembrança de ter votado em Homero. Talvez eu nem votasse mesmo, só torci, só. Eu tenho muito claro que eu queria que o Homero ganhasse essa eleição. É mais ou menos isso que eu lembro, porque como eu era de Olinda, eu não poderia ter votado para ele para vereador. Por isso que eu tô com essa questão na cabeça. Enfim,
Eu votaria, se preciso fosse, ali no meu primeiro voto em Homero. E outras pessoas fazem isso. Então a gente viu o Edno fazendo campanha dentro do Náutico. Teve aqueles giros da taça também, que eu vi o pessoal questionando o uso político, né, indo para cidades que eram cidades onde Edno Belo buscava votos, e tem toda essa questão. E Cauê aí tem mais um histórico de informações. Eu estava até conversando com o Minhoca no pré-programa. Lá em Fortaleza, por exemplo, a esposa de Marcelo Paes é candidata. E a gente estava vendo lá um pouco diferente, que não dá para cravar se ele utiliza, se não utiliza. Mas a perguntei, ela já era da política? Não, não era. Aí você tem a seção do Fortaleza, Marcelo não vai na linha de frente, mas a esposa vai. Fica difícil essa linha tênue, repito, é uma linha tênue. É muito difícil você saber onde começa ou termina. Afinal, todo mundo tem direito de estar na política, seja jogador, seja médico, seja engenheiro, seja jornalista, seja o que for. As pessoas têm direito. Agora, é sempre muito perigosa a utilização do futebol. Pode seguir, Cauê. Pois é, Fred. E a gente até tem alguns nomes famosos. A gente tem hoje Romário, né, como talvez seja o maior expoente de uma chamada, vamos dizer, bancada da bola, vamos dizer assim. E no passado já também outros jogadores como Robigol lá no Pará, Van Dijk, centroavante lá no Pará também. João Então é Leite, algo né, que em nunca... Minas, João chegou a ser Leite governador. era o goleiro de Deus e durante muito tempo foi deputado. Então não é algo que se dissocia. Na verdade, muitos pegam carona no fim da carreira e utilizam como trampolim Jorge Weah é para o atual presidente da Libéria. a Libéria. Exatamente. Como também, outro dia apareceu lá no conflito na Ucrânia, eu nem sabia, o prefeito de Kiev é o Vitaly Klitschko, que é um dos grandes boxeadores da história. Então, em alguns países como esse, como Libéria, a própria Ucrânia, em países que não, vamos dizer, não são as grandes nações, potências do planeta, muitas vezes ídolos esportivos são alçados a entrarem na política para serem grandes representantes, né? Pelo exemplo que deram enquanto esportistas. E no Brasil, e vindo aqui para a gente aqui em Pernambuco, é engraçado que, vamos dizer, no recorte dos últimos 30 anos, que é também quando a gente vê o lado mais assim da democracia, do voto e tudo, a gente não vê tantos jogadores com êxito nas urnas. Você não observa. Você até vê sendo candidato, mas não vê com retorno em urnas. Você observa mais dirigentes que construíram suas histórias dentro dos clubes e que pularam para a política e fizeram essa dobradinha, ou que fizeram o contrário, que foram da política e entraram para o futebol. E o engraçado é que eu terminei, só tinha nas lembranças, e aí hoje, quando o Fred colocou lá a pauta, eu disse, não, vou levantar, e parei agora no início da noite para levantar, porque para não ficar somente ali nas lembranças, né? A gente ir mais preciso em datas, até em quantidade. E é engraçado como essa força era muito maior nos anos 90 e foi perdendo aos poucos poder. E que talvez seja também um reflexo do próprio poder dos nossos clubes enquanto resultado futebolístico dentro da sociedade. Talvez a perda de força dos clubes pararam de fazer nomes de dirigentes fortes politicamente para serem candidatos e com grandes pesos. Porque lá atrás, a gente voltando na década de 90, sempre tínhamos na Câmara Tem dos Calil, Vereadores. né? Calil em Minas é um exemplo. Isso. Atlético Mineiro conseguiu abraçar, Isso, que é algo até difícil, né? Porque é um cara muito marcado com o Atlético Mineiro e isso. conseguiu Foi quebrar, prefeito, é. E quebrar hoje já uma até perdeu utopia. o elo, né? Hoje você já Isso. nem olha para ele mais como um cara que veio do Até futebol do Atlético, porque né? a escala dele cresceu. Ele precisa da torcida do Isso. Cruzeiro. Exato, Exatamente. Ele tem que ser para ser governador, ele precisa da torcida do Cruzeiro também. Mas a gente Outra coisa, aqui no chat, Cauê, até antes de fazer essa passagem para o passado, né? O pessoal de Fortaleza participando, eles citam, né?
é, o ex-presidente do Fortaleza, Eduardo Girão, né? Sim. Que tirou o Fortaleza da Série C, foi candidato ao Senado e ganhou. Né? Pegou ali o Mas no embalo da. Senado, meu amigo, era melhor que tivesse continuado no Fortaleza, viu? Não, mas aí teve uma situação, até para explicar o que aconteceu. Na época, né, que ele foi eleito, havia uma resistência muito grande com o nome do Eunício Oliveira, que era o Senado, ele estava tentando, obviamente, a reeleição. E naquele momento, o terceiro nome que pintava, que foi há 4 anos, né, eram 2 nomes, e aí um desses nomes que acabou crescendo na reta final muito foi o Eduardo Girão, mas eu nem diria tanto por conta da torcida. Ele era o presidente do Fortaleza, na época, ali daquele momento da Série C, mas pelo menos assim, né? Claro, tem torcedor que abraça, mas ali a ideia era muito mais de tirar o início do que propriamente uma questão da torcida. Pelo menos foi assim que eu fiz a leitura há 4 anos atrás. Como também aqui, Mas não Minhoca, ele ter a questão vencido, ele de ter Bivar, se candidatado, né? Porque Sim, eu sei. Não, só para explicar Né? o contexto, o porquê dele acabou sendo eleito, né, no caso. como aqui também a questão de Luciano Bivar, eu acredito muito mais as últimas eleições dele, sobretudo a última, que ele teve uma votação, que eu acredito que ele ficou em 7º lugar, muito mais ao bolsonarismo que ele abraçou na época do que propriamente ao Sim. voto do torcedor Totalmente. do esporte. Ele já não tem mais voto do torcedor do esporte, não. Talvez da jovem. Exatamente. Mas do esporte ele já não tem mais, não. Mas muito ali dentro de um público, vamos dizer, Luciano Bivar, segmentado. Porque o Luciano Bivar nunca também teve grandes sucessos políticos nas urnas. Pelo contrário, colecionou. Até porque ele tentou muitas vezes ser candidato é isso que eu ia dizer. Ele teve na primeira vez, assim, não na primeira vez, mas a primeira grande eleição dele, que é de 98. Ele era presidente do Sport em 98. E o Sport foi campeão pernambucano invicto naquele ano e fez uma campanha excelente no Campeonato Brasileiro. Terminou em 5º no turno classificatório, jogou as quartas de final contra o Santos e no final terminou em 7º. Ele foi eleito deputado federal naquela eleições gerais daquele ano. Foi o deputado federal mais votado de Pernambuco. Ele teve 80 mil votos. O Luciano Bivar teve 80 mil votos em 98, mas em 2002, na eleição geral seguinte, ele não tentou a reeleição como deputado federal. Saiu candidato a presidente pelo PSL pela primeira vez. E aí, para você ver como influenciou nos 80 mil votos que ele teve em 98. Em 2002, já é o Luciano Bivar da renúncia de 2001, da perda o título do Náutico em 2001, que o Sport perdeu o hexacampeonato, o rebaixamento do Sport no Campeonato Brasileiro. Não só por isso, porque ele poderia pelo menos ter tido os mesmos 80 mil votos que ele teve. Ele foi candidato a presidente e teve 60 mil, que era de imposto único. Então, a votação dele como presidente foi menor do que a deputado federal, porque a base dele, como tá falando aqui, era um voto do esporte. Era um voto baseado no esporte, e que em 98 foi muito forte. Como o Fred lembrou, já tinha tido com Romero Lacerda, Zé Neves, Fred Oliveira, que era da Federação Pernambucana. Antônio Luiz Neto do Santa Cruz é um pouco diferente, porque Antônio Luiz Neto já era um decano da Câmara dos Vereadores antes de ser do Santa. Ele foi para o Santa, isso meio que aumentou a base, mas acabou não entrando, virou suplente no caso, mas acabou não entrando. E tem um outro caso que não foi de eleição, mas foi de apresentação para o público, que foi Fernando Bezerra Coelho. Tem André Campos no Náutico também, né? Mas André Campos já era ligado ao Náutico. André Campos ele ganha ligado. Mas FBC, que eu ia dizer, que é um caso completamente diferente. FBC, o pai de um dos candidatos a governador, quando o candidato a governador atual, Miguel Coelho, lá de Petrolina. E foi uma coisa assim tão inesperada a aparição do FBC ali. O Santa caiu para a 4ª divisão em 2008. Quando foi criada ia ser criada a Série D em 2009, então uns 30 clubes foram rebaixados. E o Santa foi nisso e estava um caos. Aí a renúncia, né, a saída, não sei nem se foi renúncia, a saída de Edson Nogueira, que foi rebaixado em 2007 da B para C e em 2008 da C para D, e apareceu o FBC, que na época foi uma coisa tão inesperada que foi matéria se ele já tinha visto o jogo do Santa Cruz na Arruda. Mas aí parece que tem a carteira de sócio, que não usava muito tempo, mas que não era uma figura que vivia o Santa Cruz.
Mas qual foi a questão ali? Politicamente falando, assim, e acompanhou um pouco na época, ele já tinha já saiu de Petrolina, base, né, da família Coelho, né? Veio para o Recife, era o secretário, não sei se é presidente, secretário, não sei exatamente como é a função de Suape. Era o presidente de Suape. Que é um polo industrial gigantesco aqui, do polo portuário e industrial gigantesco no sul do Grande Recife. E era um projeto de apresentação, porque só o público lá do Sertão de São Francisco seria insuficiente para as pretensões políticas de Fernando Bezerra Coelho. Ele precisava ser uma figura conhecida na região metropolitana. E virou o presidente de Santa Cruz, como o Arruda, nessa época, o anel superior estava interditado há muito tempo, estava com obras assim. Aí apareceu, conseguiu captar 4 milhões de investimento de reforma para o Arruda, tudo com indústrias, com investidores do próprio Porto de Suape, gente que colocou. O Arruda, ele foi reformado e a seleção brasileira jogou no Santa Cruz em 2009, para a galera ter noção do que foi o Arruda. E a FBC não ganhou nada, mas é tido como um gestor que no Santa Cruz acabou sendo um bom gestor, mas que não ganhou nada no futebol, nem da quarta divisão saiu. Mas assim que arrumou algumas contas do Santa, que conseguiu viabilizou o Arruda. E dali virou uma figura assim, nacional, assim, não assim, por outros caminhos, de virar ministro de um, ministro do outro, de virar uma figura. Mas eu acho que o Santa não catapultou também ele. Mas olha só, ele não seria. Mas eu acho que independe disso, Cássio. Eu acho que ali era uma questão eleitoral local. Então, mas ele virou senador. Ele não seria. Ele não teria chegado onde ele chegou se ele não tivesse tido feito esse movimento. Eu acho que aquela movimentação dele era mais para a eleição de executivo da capital que ele precisava do que propriamente... Ele conseguiria ser senador sendo uma figura só do setor de São Francisco? Ele conseguiria pela força política. Quantos conseguiu? Assim... Mas ele conseguiria, Cássio. Nenhum outro conseguiu. Todos os senadores têm base na região metropolitana. Assim, ele fez uma coisa inédita, tendo que fazer isso. Assim, ainda não se teve, não estou me recordando. Mas assim, um senador com a base eleitoral só do interior, assim, qual foi o último? Então, assim, eu acho que se ele não tivesse sido apresentado, se ele não fosse uma figura conhecida também na região metropolitana, ele seria senador, não, porra. Não consigo, nenhum outro conseguiu. Veja, ali ele tinha indicação, ele teve indicação na época, eu acho que foi do próprio Eduardo Campos, se eu não me engano. Então, ali, ele já seria levado por tabela. Porque quem estava junto foi levado. Então, dificilmente ele perderia, por mais que ele fosse um candidato do sertão, lógico, ele passou a ser mais conhecido na capital, ajuda. Mas eu acho que não foi um fator determinante, na verdade. Eu acho determinante. Eu acho determinante, porque se for para essa linha, tanto é que ali era uma coisa e está sendo a questão do governo. Tipo, o Miguel Coelho, a base eleitoral dele é lá no sertão, a de Raquel Lira é no Agreste, que eles estão tentando pegar cada um para entrar. Mas aí é porque ele precisa ser cabeça de chave, tipo, governador é você. Senador, muitas vezes você é puxado pelo governador. E isso aconteceu com ele. Ele foi puxado. Mas ele precisava ser conhecido. Ele não era só ser puxado pelo governador. Mas veja só, até para ser puxado pelo governador, ele precisava ser justificado porque está sendo puxado. Porque assim, então vou botar o senador na corrente política, vou botar o senador, o cara, a figura lá de Suape. Então, quem é essa pessoa? Assim, não é. Nenhum senador os últimos senadores. Todos os senadores. A exceção deve acontecer agora, com André de Paula, se Marília ganhar. Mas todos os senadores foram senadores que estavam com o governador vencedor. Não, mas eu fui anterior a esse ponto. Eu disse o seguinte, nessa questão política. Para que ele fosse a figura do governador, ele precisava ser conhecido. O Santa Cruz fez parte desse processo. O Santa Cruz foi importante para que ele pudesse ser justificado como o nome do governador. Senão ele seria simplesmente uma figura, na capital, pelo menos, desconhecida ou conhecida de alguém que acompanha o caderno econômico lá do jornal. Mas veja, politicamente, com Eduardo, ele já tinha poder. É a opinião, claro. Não, eu acho assim, politicamente ele já tinha poder suficiente
para barganhar com Eduardo Campos a posição que ele teria ali. Então ele conseguiu ser vamos dizer, o candidato do governo. E sendo candidato do governo e sendo candidato de quem venceu, a vaga para o Senado, do vencedor do Senado, como vem sendo nas últimas eleições de Pernambuco, o governador faz o senador. Então, agora, lógico, que de alguma forma ou de outro cara passar a ser mais conhecido na capital ajuda demais. Ser presidente de Santa Cruz ajuda demais. Tanto que ele saiu e voltou e, tipo, o Santa Cruz para ele provavelmente não é nada, porque pronto, o próprio filho dele, o candidato, é rubro-negro, torcedor de esporte. Então nem isso fez com que ele mas essa relação, para ser justo, o próprio Eduardo Campos era conveniência. Tem um filho que é esporte, tem um filho que é náutico, assim, não tem... só para ser... O de Jarbas é esporte, o de Jarbas era esporte, mas os filhos de Eduardo Campos eram divididos, um é náutico, outro é esporte, então, assim, o de Miguel Coelho está falando assim, por exemplo, que quando fala rubro-negro, é rubro-negro do Flamengo ou do esporte? Porque ali não, do esporte, do esporte. Então, é o que eu estou dizendo que, assim, não é, lógico, existe pai rubro-negro com filho tricolor, mas o pai foi presidente de Santa Cruz, né? Okay, então, assim, é muito... Concordo, eu ignorei esse ponto. É como se fosse o filho de André Campos ou o filho do Homero Lacerda fosse. O Homero Lacerda, assim, é pesado. Agora que tu falaste, tem algum filho de presidente aí que foi para outro time, irmão? Bom ponto aqui. Porra, me recordo. Talvez Miguel Coelho é um caso raro, viu? Agora que tu falasse aí. E voltando aos anos 90, os anos 90 cada um tinha o seu representante, porque era Homero pelo esporte, na Câmara dos Vereadores, André Campos pelo Náutico e Zé Neves pelo Santa. E aí vinham outros adjacentes que sempre estavam por ali, que é Fred Oliveira, que também chegou a ser presidente do Náutico, que sempre tinha sua vaguinha ali na Câmara dos Vereadores. Depois Jorge Chacrinha, que foi diretor de Santa Cruz durante muito tempo, e chegou a ser dono do Recife, do Casa Caiada. Aí depois é que vem, aí isso foi muito forte nos anos 90. Virou os anos 90, a figura de Homero sumiu, ele não conseguiu, nessa virada, se manter na política. No Náutico, André Campos conseguiu passar, vamos dizer, subiu uma casinha e começou a frequentar mais a Assembleia Legislativa, né, ser eleito para a Assembleia Legislativa. E outros órgãos, né? E outros órgãos. E Zé Neves passou a não conseguir mais se eleger. E aí aparecem outras figuras, Antônio Luiz Neto, que vem do processo contrário, né, como já foi dito aí, ele era o cara, já era um decano lá da Câmara dos Vereadores, quando passa aí para Santa Cruz, e outras figuras meio que ligadas a clube nos últimos anos vieram aparecendo. Hoje a gente tem Augusto Carreiras, que foi vereador, mas foi primeiro vereador a estar lá dentro do esporte, né? E Romerinho Jatobá, que é vereador do Recife, foi diretor de Santa Cruz e filho do presidente Romerinho Jatobá, lá no Santa Cruz. E agora, olhando os três clubes assim, e confirmou um pouco da minha impressão de lembrança, o Santa Cruz é muito mais enraizado para mim, essa questão política. Que o Santa Cruz, e talvez se explique também tudo que vem acontecendo no Santa Cruz nas últimas décadas. Antônio Luiz Neto, pô. A gente não pode passar por esse debate sem falar de Antônio Luiz Neto, né? Antônio Luiz Neto. O Santa Cruz veio de Mirinda lá atrás, e eu não estou fazendo nem assim, avaliação de gestão, mas Mirinda 93, 94. Santa Cruz teve Zé Neves, 85, 88, 2003, 2004. O Santa Cruz teve Mendonção, pai do ex-ministro Mendonça Filho, que foi deputado federal inúmeras vezes, é um dos tidos cardeais tricolores, né, os imortais tricolores. Uhum. Foi também presidente do Santa Cruz. Mas ele já era um político experiente, né? Quando ele passou. Isso. Mas também era muito forte no Santa Cruz. Era daquelas vozes que ele dava o nome do candidato, né? Passava por ele os consensos de chapa, vamos dizer assim. No Náutico, se a gente for puxar, aí teve, além de André, teve Fred Oliveira, Ricardo Valois, que até outro dia era vice-prefeito lá de Jabotão, Eduardo Araújo, deputado federal, que é pai do
de Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB. E no esporte, teve a figura de Homero, Bivar, e eu acho que ficou nos dois. Eu tentei lembrar de outro, eu lembro e do esporte o fluxo foi futebol-política, né? Política e futebol não teve esse fluxo inverso. Jarbas não chegou a ter nada direto, né? Nunca flertou, mas nunca ali pelo conselho, né? Também, nunca né? quis, né? Jarbas já foi presidente do Conselho Deliberativo. E eu acho que enquanto prefeito do Recife, não, ou logo depois que saiu da prefeitura de Recife. Logo depois. Acho que quando saiu. E Fred Domingos, acho que foi candidato a vereador alguma época da vida, mas sem ganhar. Mas eu acho que o peso no esporte é menor que nos demais. Até pelo como a gente vê Luciano Bivar hoje, que é muito mais pela questão que ele conseguiu fazer depois de Bolsonaro, a carreira política dele, o nome dele, mas mesmo assim não tem eleição garantida para deputado federal agora. Exaltino, que a gente citou, é só com a jovem, não tem nenhuma história dentro do esporte, né? Não. É torcedor do esporte, mas não é assim. Isso, torcedor. Nunca Exaltino é político profissional, assim, né? Exaltino sempre frequentou a política mesmo. E ter esse ano com a jovem uma base. Né? Engraçado. Que não... Exaltino e Luciano Bivar partidos que divergem, né? Aqui, vamos dizer assim. Exatamente, Mas na casadinha, né? Porque é normal, né? Exaltino já foi do PT, Cauê? Já foi do PT. Foi do PT, né? Hoje é PSB, né? Isso também não quer dizer Luciano Bivar, apesar de estar no partido, no União Brasil, que é a junção do PSL, com o DEM. Pequenininho agora. Também foi beneficiado quando ele não conseguiu conquistar nas urnas a vaga dele a deputado federal, na anterior, que ele conseguiu ficar atrás de Caio Maniçoba e perdeu a vaga que era destinada a aquela coligação para Caio Maniçoba, e aí houve um gesto na época de, acho que Paulo Câmara já era o governador, de puxar Caio Maniçoba para ser secretário de Agricultura, eu acho, para poder Luciano Bivar ascender a deputado federal. Então, apesar de ser partidos distantes, teoricamente, no diálogo ideológico, nada como uma boa conversa para sentarem na mesma mesa. Tudo se ajeita. Mas, assim, eu queria sublinhar algo que Fred já trouxe, que talvez seja importante a gente compartilhar outras visões. Eu não sei se é porque essas eleições, né, o momento político do Brasil, ele causa um alarme maior dentro da gente, mas os exemplos que Fred deu, seja de Edno, seja de Bivar e Exaltino, né, Edno no Náutico, Bivar e Exaltino no esporte, eu acho que não cruzou sutilmente um limite aí, não. Eu acho que cruzou de forma muito óbvia um limite que não deveria ser cruzado, pô, sabe? Me causou realmente uma surpresa, né? Porque, como eu disse, da minha história ali, né? Eu vi um evento da Jovem e critiquei o fato de ter um evento da Jovem dentro da ilha. E só depois é que eu fui acompanhar os desdobramentos e vi que houve, de certa forma, um evento político ali dentro, né, de engajamento de políticos profissionais com uma base eleitoral. Isso realmente já acho consideravelmente perigoso, pô. Isso eu já acho consideravelmente perigoso para o momento que a gente está vivendo. Porque, veja, os clubes de futebol, eles são um bem da sua torcida, né? É um patrimônio da sua torcida. Difícil, mas eu acho. Fiquei muito alarmado com o que eu vi aí esses últimos dias. Pedro estava tentando falar algo há pouco. Não, era só para trazer alguns exemplos. Talvez estava citando exemplos de políticos que eram envolvidos com clubes, né, em Pernambuco, e aqui na Bahia também tem exemplos desde a década de 60, assim, Osório Vilas Boas,
cara que foi presidente durante anos do Bahia e que teve cargos eletivos também. Na década de 90, com Paulo Maracajá no Bahia e Paulo Carneiro no Vitória. Os dois também tiveram cargos de deputado, vereador. E mais recentemente também, na década de 2000, com os Guimarães, tanto Marcelo Guimarães pai, quanto Marcelo Guimarães filho. Esse, inclusive, depois de ser deposto como presidente do Bahia, se candidatou e não mais se elegeu, está tentando novamente agora. E o próprio Belintani, também Fábio Mota no Vitória, embora não tenham se candidatado, mas o Belintani chegou a ensaiar, Fábio Mota tem relações ali, participa atualmente da campanha de ACM Neto para o governo do Estado, então até hoje existem relações entre presidentes de clubes e a política local, né? Aqui Paulo Carneiro foi deputado também, né? Foi. Pois foi deputado estadual e vereador. Tarcísio está trazendo aqui, ele fez um levantamento, Tarcísio Xavier, Mero Lacerda, maestro, o Mero Lacerda, pesquisando aqui, como você falou, 3 vezes seguidas, eleito vereador do Recife, e 88 foi o segundo mais votado. Né? Ali não tem que votar não mesmo, não tinha como não votar não. Só perdeu para Gustavo Krause. E tentou ser senador em 90, aí perdeu. É foda. Um ou dois senadores 90. Se foi um, o Homero foi menino. Foi um. Marco Marcel levou. Marco Marcel perdeu. Aí é difícil. Aí ganhar do homem é foda. O menino ousado demais, né? Ele pensou assim, pô, derrubei o Fla e a Globo, vou derrubar o Marco Marcel, mas ninguém derrubava não. Difícil. E aí, voltando aqui rapidinho, Cássio, a história de Bezerra Coelho, que fui ver aqui o recorte certo, ele já tinha sido ministro da integração de Dilma, o que também ajudou demais ele a conseguir aquela vaga no Senado. Foi no ano da morte de Eduardo, ou seja, ele era da primeira chapa de Paulo Câmara, primeiro governo de Paulo Câmara, do outro lado era Armando Monteiro, com o João Paulo, candidato ao Senado. Então, Armando Monteiro até começou bem aquela eleição na frente. Isso é 2014, não é? Só para. Então, 2014. O Santa Cruz foi 2009, 2010. 9 e 10. 4 anos o meu ponto era, ele não passou no Santa Cruz. Tipo, ele não passou no Santa Cruz, continuou sendo secretário aqui, ministro da integração ali e tal. Eu acho que era pouco. Eu acho que era muito. Eu acho que era pouco para. Não era para ele ser eleito, não. Eu acho que era pouco para que ele fosse a figura do partido para ser o senador. É isso que eu estou querendo dizer. Porque na hora que você fala, na hora que você está sendo bem preciso, na hora que ele tem um apoio da situação, meio que empurra para o Senado. Mas eu digo, para ele chegar naquela posição de ser aquela figura, eu acho que a construção dele, Santa Cruz fez parte desse processo. E não foi algo uma parte menor. Acho que uma parte relevante. Porque naquele momento, na verdade, qual foi a construção dele? A construção dele era para ele ser conhecido na capital, para ele tentar ser prefeito do Recife. A construção para ele. Que lógico que nunca Eduardo Campos deixaria. Mas a construção para ele era tentar algo do executivo municipal, porque ali já havia um hiato de nomes, o desgaste do PT já existia naquele momento, Geraldo Júlio naquele momento ainda não tinha sido, não tinha sido o prefeito do Recife, era João da Costa, ali em 2010, quase com certeza era João da Costa, então havia o hiato de qual nome sucederia aquele nome do PT, e o PSB era junto do PT naquela época, estava na mesma, vamos dizer, na mesma gestão, e aí é quando o PT tem toda aquela confusão, João da Costa, Humberto Costa, Maurício Randes, toda aquela confusão, e que Eduardo, dizem, fomentou bastante também a discórdia, e quando há aquela cisão... Duvido. Quando aquela cisão... Menino. Aí Eduardo bota o nome dele para concorrer. Mas, lógico que dentro do PSB, cada um já se movimentava para ter o cacife. Aí sim, Fernando Bezerra se movimentou para ser o cara, vamos dizer, com o nome internamente do PSB, para que Eduardo olhasse e dissesse: opa, é esse o cara. Porque ali, 2014 já é outro cenário. 2014, Fernando Bezerra já estava assim, estava já muito bem, muito próximo de Dilma, muito próximo de Lula, assim,
ele já tinha uma visibilidade na capital, não poderia ser, assim, lógico, o Santa Cruz ajudou demais, mas ele já tinha trilhado na política algo que, independentemente do futebol, ele já seria o escolhido de Eduardo para aquela posição. E aí a questão do governador de Paulo Câmara ser o vencedor, e por toda aquela comoção que foi, porque ali foi uma virada, porque até o início da campanha eleitoral, do guia eleitoral, Armando Monteiro liderava. Eu não me lembro se João Paulo estava na frente de Fernando Bezerra nas pesquisas, mas certeza que Armando liderava. E aí, com toda a comoção do acidente, houve toda aquela mudança e a vitória de Paulo Câmara para o primeiro governo dele. Gigante, Cauê. Velho, quando eu falo... Eu estava na época, né? Estava em política na época. Deixa eu falar. Quando eu só puxando. Quando eu falo para a galera que é difícil você ver uma turma reunida com esse perfil aqui, velho, é disso. Cauê, essa época, era editor de política do Diário de Pernambuco, acompanhou toda essa movimentação política, tinha passado por economia também, né, Cauê? Ou estava nessa época? Política, não. É só política. Economia veio, acho, uns 3, 4 anos depois. E aí veio a cobertura mais difícil, assim, da minha vida, que foi a daquela do avião, né? Porra, ali foi... Cheguei de 8 horas da manhã no jornal. Né? Você é doido. Percol, amigo. Então, assim, muito complicado. Tem que fazer uma cobertura que envolvia a passagem de um amigo para uma outra dimensão. É isso, velho. Foi muito difícil ali. Mas vamos lá. Deixa eu pedir também a opinião de Minhoca, para que Minhoca também possa colaborar, né, com esse nosso debate, a gente falando aqui de política e de futebol, né? O que eu ia falar, até primeiro fazer uma correção, eu tinha falado para Fred acabou mencionando aqui, mas eu passei para Fred errado, então Fred acabou passando informação errada da minha parte, que até para passar, a Jade, que é a atual esposa, né, assim, a esposa do Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, e ela está concorrendo como vice-governadora na chapa do Elmano de Freitas, que é candidato ao governo, que é do PT, e ela já fez parte do governo estadual, né, e já era aliada também ao MDB, o antigo PMDB, e já foi secretária do... deixa eu só dar uma olhada aqui, o nome certo, foi secretária executiva do esporte do governo do estado. Então, ela já tinha uma passagem, não é a primeira vez que ela está inserida na política, já teve uma experiência anterior e agora como vice-candidata. Primeiramente, falando dessa questão do Fortaleza, né, do Marcelo Paes, durante esse período da gestão do Marcelo Paes, teve momentos delicados para ele, né? Por exemplo, de certos posicionamentos do clube, às vezes aconteceu uma situação muito embaraçosa no começo do ano, quando o público não estava liberado ainda, né, aqui no estado. A Carla Zambelli, a convite de um dos conselheiros, se eu não me engano, posso estar falando besteira, ela veio para acompanhar o jogo do Fortaleza, a convite desse conselheiro. No caso, o presidente Marcelo Paes não estava sabendo dessa situação e ela própria, né, proclamava de que não ia entrar, lembrando que no Castelão só podia entrar com o cartão da vacinação, e ela nunca, né, ela sempre ressaltou que não iria se vacinar, e gerou um problema naquele momento, porque o próprio Marcelo Paes chegou a... Não estou lembrado se houve algum tipo de sanção a esse conselheiro, né? Mas ficou proibido que, obviamente, conselheiros pudessem, pelo menos se eu não me engano, certo? Posso estar equivocado, até tentei pegar algumas informações, mas não consegui ter uma certeza, mas houve ali um episódio como se o Fortaleza tivesse usando ali uma situação em que o torcedor era obrigado a mostrar ali o cartão da vacinação e que algumas pessoas internamente do Fortaleza chamando pessoas, né, ou seja, parlamentares, como era o caso da Zambelli, principalmente contrária à vacina, a acompanhar um jogo no estádio onde, teoricamente, ela não deveria ser apta a entrar. Lamentável, né, velho? Porra, foi lamentável. Uma situação muito embaraçosa, né? E, curiosamente, meses depois, acho que por volta de março, foi perguntado isso para o Marcelo Paes, se ele pretendia concorrer a algum cargo, até porque o Fortaleza vivia esse melhor momento. Aconteceu isso em outros anos,
com Osmar Baqui, que era exatamente um presidente do Fortaleza, embora ele já era da política, né? Ele acabou sendo presidente do Fortaleza, mesmo ainda sendo deputado na época. Mas para o Marcelo Paes, que nunca tinha sido político, se perguntava muito isso a ele, né? Tal qual Pedro falou de Belintani também, que tinha Belintani de maneira mais... já falando sobre esse assunto, né? Bateu na trave em Belintani, né, para a candidatura a prefeito. Marcelo Paes sempre mencionou dizendo que o objetivo dele no clube era para ser presidente do clube, que ele não ia atrelar isso a, pelo menos, soube, na época da gestão, atrelar isso a uma concorrência a um cargo político, né? A um cargo exatamente com deputado, senador, pelo menos assim ele disse em março. E ele tinha dito nessa fala, por exemplo, que ele estava mais alinhado à direita, porque havia muita crítica, principalmente ao Eduardo Girão, depois daquela CPI das vacinas e tudo mais, que ele foi um dos nomes até ali muito pró-governo, né? Governo pró-Bolsonaro daquela questão, que aí, principalmente, o antigo presidente do Fortaleza e tal, então muita gente ficava envergonhada com exatamente o Girão mencionar esse apoio a essa questão a Bolsonaro. Então, o próprio Marcelo Paes chegou a falar que, em alguns pontos, ele discordava do Girão, mas ele se dizia mais à direita. E a curiosidade entra aí, porque a esposa dele, claro, né, as pessoas se casam, teoricamente, precisam ter a mesma linha, a mesma visão política. Mas, no caso, a esposa dele está atrelada ao PT hoje, no caso, né, está atrelada à candidatura do PT, e ele se declarou um cara de direita, né, naquele contexto, embora também, se a gente for imaginar que Lula tá junto com Alckmin, também não dá para também a gente dizer também que é só esquerda ou só direita. Em todo caso... Emerson Penha, lembra aqui, Minhoca, que ele doou 100 mil reais para a campanha. 100 mil reais, isso. Se gerou até uma polêmica aí, né? Mas, assim, lembrando que Marcelo Paes... É aquela coisa, né? Quando você olha 100 mil reais, aí já dá aquela associação, parece estar de dinheiro do clube para... Obviamente, não, dinheiro dele mesmo. Dinheiro dele que estava ali exatamente para a esposa, no caso, que estava participando dessa campanha. Obviamente, a campanha envolve muito dinheiro. Do lado do Ceará, a gente tem, assim, um apoio da torcida organizada. Organizada, né? Exatamente com o ex-presidente Evandro Leitão, que hoje ainda faz parte do conselho, se eu não me engano, ele é o presidente administrativo, eu sempre... Esses termozinhos assim técnicos da hierarquia dentro do clube é que eu não sei. Léo aqui e qualquer torcedor normalmente trata como vice, né? Você tem o presidente do executivo, tem vários vice-presidentes dos diversos setores. Normalmente é assim, né? Isso. E aí, assim, nas redes sociais, até o Léo passou para a gente lá no grupo, né? Mostrando o apoio exatamente com o candidato Evandro Leitão, que também está concorrendo para deputado estadual. Curiosamente, né, em uma das campanhas que ele fez, estava lá com 2 ex-jogadores, com Sérgio Alves e Clodoaldo, que muito identificado com a torcida do Fortaleza, mas que chegou a passar no Ceará em um determinado momento. Então, essa coisa da política com o futebol, essa foto, digamos assim, eu vi que foi a que mais gerou, tendo assim a relação com o futebol aqui, mas eu acho que em outros anos teve uma relação mais... usando um pouco mais a imagem do clube, entendeu? Osmar Baqui, acho que até o Rabelo, não sei se o Rabelo chegou a concorrer especificamente, mas tinha sempre uma relação mais forte ali. Eu acho que no período de 2009, 2012, ali aquele período, os clubes aqui eram mais atrelados. Hoje está mais desvinculado a isso, embora ainda haja alguns, enfim, parlamentares que ingressam ao clube, né? Já aconteceu o caso do Ceará, aconteceu esse do Fortaleza também. Muitos torcedores reclamaram na época. Então, hoje os clubes estão muito mais, pelo menos da parte do Fortaleza, né? O próprio Marcelo Paes disse que não quer, chegou até a falar abertamente, dizendo que não quer nenhum político aproveitando o espaço físico ali do Fortaleza para tentar garimpar votos, nem nada. E pelo menos assim, nessa eleição até agora, eu até dei uma olhada aqui na lista dos candidatos, saber se alguém tinha colocado alguma coisa da TUF, da Ceramor, ou do Mosaico e tal, porque geralmente aparece, né, um candidato. Jogadores, pelo menos também não vi ninguém concorrendo esse ano, assim, para jogadores, pelo menos da pesquisa que eu fiz por cima, né?
Mas aqui no futebol cearense não está tão vinculado assim ao futebol hoje, né? Com exceção essa aí desse apoio da torcida organizada do Ceará, de maneira mais destacada ao ex-presidente do Ceará, no caso, o Evandro Leitão. Boa, meu irmão. Vê só, galera. Eugênio Rabelo foi deputado federal, lembraram aqui. Éder Bandeira lembrou a gente aqui. Isso. Emerson Penha também falou aqui.